Agora sim. Ora bem, então vamos falar um bocadinho do novo coronavírus, que atualmente já tem um nome, chama-se SARS-CoV-2, esse é o nome do vírus. E depois temos o nome da doença, que é o que, enfim, que acabamos por usar mais no dia a dia, que é Covid-19. Trata-se realmente de um vírus novo. Isto é uma família de vírus que se chamam os coronavírus e que até ao ano 2000 ninguém nos ligava particularmente muito. Já eram conhecidos alguns coronavírus que causavam doença no ser humano, mas geralmente era doença, o chamado resfriado comum, as constipações, não era doença que fosse muito importante. Alguns às vezes poderiam causar também bronquiolites nas crianças, portanto já afetando não só aqui as vias aéreas superiores, mas também os brônquios mais abaixo, mas não eram particularmente importantes. Depois, em 2013, apareceu o primeiro coronavírus que lançou o alarme, que se chamou SARS-CoV, e daí a analogia agora com este segundo. O SARS é o síndrome respiratório agudo grave, e realmente percebeu-se que era um vírus que se ligava sobretudo às células da árvore respiratória mais inferior, portanto dos brônquios e dos pulmões, e podia provocar pneumonias bastante graves e muitas vezes ou frequentemente levando à morte. Este surto surgiu também na Ásia e ainda se disseminou por uma série de países, mas foi relativamente limitado e com uma série de medidas de saúde pública conseguiu-se limitá-lo no tempo e não provocou uma mortalidade por aí além. Era particularmente preocupante porque a mortalidade era bastante alta, era superior a 10%. Depois disso apareceu um segundo coronavírus que não se ouviu falar muito dele em Portugal, apareceu no Médio Oriente, sobretudo afetando ali os países da Península Arábica, e estaria relacionado também com um potencial reservatório que era o camelo, e que se chamou MERS, que era o síndrome respiratório do Médio Oriente. Não afetou também muitos milhares de pessoas, mas tinha uma mortalidade bastante alta, da ordem dos 35%. Portanto, porque é que isto tem importância e agora temos este novo vírus? Isto tem grandes diferenças em relação ao vírus da gripe, aos influenzas, que são vários e que têm muitas estirpes conhecidas. E só para percebermos um bocadinho como é que isto funciona em termos de propagação, nós temos aqui considerar dois fatores. Um é a capacidade do vírus matar o seu hospedeiro, não é? Portanto, provocar doença grave e acabar por matar o seu hospedeiro. Se nós pensarmos que se o vírus for extremamente virulento e matar a maior parte dos seus hospedeiros, a probabilidade dele se disseminar é muito baixa, porque não há tempo para que haja o contágio. Por outro lado, um vírus que seja muito pouco virulento e, portanto, provoque doença muito ligeira ou até assintomática, tem muito maior probabilidade de conseguir infectar um grande volume de pessoas e até a população mundial toda, por teoria, né? Isso é o que acontece atualmente com a gripe sazonal, que alguns no tempo conseguiu saltar para o ser humano e infectar praticamente toda a população mundial e circular por todo o mundo nas estações, no inverno e no verão. Pronto. Este vírus, digamos, está um bocadinho intermédio e conseguiu aqui condições ótimas por isso, que é, ele tem realmente uma mortalidade mais alta que nos preocupa, não tem nada a ver com a da gripe, mas ao mesmo tempo é suficientemente capaz de infectar assintomaticamente, ou até pelo menos pessoas com poucos sintomas, de forma a que consiga infectar muitos milhões de pessoas. E daí aqui as condições ótimas para ele se disseminar. Há um número que os um conceito que os epidemiologistas utilizam, que é a capacidade digamos, de contágio do vírus, é o chamado R0, que é, no fundo, é a capacidade de uma pessoa que está infectada, quantas é que ela vai infectar em média. E no caso da gripe sazonal, esse número é à volta de 1,3, portanto, cada pessoa doente vai infectar mais 1,3 pessoas. E no caso deste vírus já anda à volta dos 2,5. Pronto. Por comparação, por exemplo, o vírus do sarampo é extremamente contagioso, tem um R0 à volta de 16, 18.
Portanto, são doenças muitíssimo mais contagiosas. Ok. Pronto. Portanto, este está aqui neste intermédio e realmente portanto, surgiu este primeiro surto na China, que acabou por ser controlado com medidas restritivas muito, muito intensas e, portanto, conseguiu-se diminuir a curva de propagação do vírus, mas ao mesmo tempo ele já tinha passado para outros países e neste momento nós estamos a viver aquilo, sobretudo na Europa. Enfim, o caso mais grave é a Itália, mas há vários países que se estão a seguir. E, portanto, está a acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu na China, que é uma curva de propagação muito rápida, que há de atingir um pico e depois começar a diminuir. Resta-nos saber quando, não é? E que estragos é que vai fazer até lá. Sim, ninguém sabe.